Vale soltou o resultado no dia 31/7 e vale a pena a gente comentar sobre ela porque ela superou algumas expectativas de mercado. A gente vai falar sobre o que você deve esperar de Vale da agora pra frente. A gente vai calcular inclusive o preço teto de Vale, se você está visando receber dividendos. E aí eu vou deixar minha sincera opinião se você realmente, como um investidor de bom senso, precisa ou não ter Vale na sua carteira. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a Vale sim é uma das grandes empresas da Bolsa de Valores brasileira. Perde em colocação de valor de mercado para poucas empresas como Petrobras e Itaú, e ela é sim também uma das maiores mineradoras do planeta. E ela tem um custo de mineração muito baixo, que é uma característica intrínseca e que confere à Vale uma grande competitividade de mercado. É como se quando ela fosse minerar, e isso para todas as mineradoras, tá? Você precisa escavar realmente ali aquelas paredes de terra, aquelas minas para poder achar o minério. E no caso da Vale, ela é muito privilegiada no solo brasileiro porque esse minério de ferro ele é muito facilmente encontrado. Então o custo da extração da Vale é muito mais baixo do que várias outras mineradoras do planeta. Isso mostra que sim, como uma mineradora, ela tem grande competitividade frente às outras empresas do mercado. Quando a gente olha aqui o resultado que ela soltou, a gente vai analisar aqui tanto a apresentação de resultados quanto o release. Então, como eu já te ensinei a fazer isso aqui no canal, eu espero que a partir de agora, como a gente tem várias empresas para analisar, olha só, vai sair aqui BB Seguridade dia 4, Copasa, vai sair aqui Itaú, PetroRio, vai sair um tanto de Vulcabras, tem um tanto de empresa Eletrobras que a gente vai analisar juntos aqui e a gente vai fazer sempre o mesmo caminho. A gente sempre vai analisar através da apresentação de resultados, vamos nos apoiar também no release, na apresentação de resultados mais completa e a gente vai fazer o preço teto, calcular o preço teto dessa empresa no final do vídeo. Então eu já te aconselho que você se inscreva no canal, porque durante esse período aí de próximos 15, 20 dias, você vai aprender pra caramba sobre como analisar empresas. Vou te mostrar inclusive várias maneiras de você calcular a valuation de empresas e você não perde nada clicando no botão de se inscrever. Na verdade, o que você ganha é a minha simpatia, porque cada vez mais que você dá o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí dizendo se o vídeo tá bom, se o vídeo tá ruim, eu posso trazer vídeos sempre de maior qualidade. E eu prometo que do lado de cá eu vou te entregar 320%. Sem do Leozinho, 220% do Papai do Céu, porque é pra isso que nós estamos aqui. Então eu vou te ensinar mais uma vez para que depois fique sempre mais fácil de você pesquisar, tá? Ó, você vai digitar Vale 3 RI na frente, pra você entrar na relação com os investidores. Aqui você vai clicar no primeiro site ali, que é o site da empresa. E aqui a gente consegue já ver aqui, ó, central de downloads. Eu peguei ali tudo dentro do central de downloads, tá? Aqui você consegue ver comunicados relevantes, apresentações, e na parte central de downloads você consegue baixar todos os arquivos aqui divulgados pela Vale, beleza? Então, dito isso, vamos aqui para a apresentação de resultados. Primeira coisa, a Vale não é mais uma mineradora só de minério de ferro. Ela também está expandindo a sua produção nos materiais de transição energética, nos minérios de transição energética, como ela chama, que é produção de níquel e produção de cobre. Inclusive, quando a gente vai analisar uma empresa de commodity, a gente não pode avaliar ela apenas pelo lucro líquido que ela forneceu durante aquele período. O lucro líquido é importante? É óbvio que é, porque a gente precisa saber o quanto que a empresa está lucrando, se é uma empresa lucrativa ou não. Mas dentro das empresas de commodities é muito mais substancial para a sua análise, é muito mais essencial que você saiba se a empresa está diminuindo gastos e se ela está aumentando a sua eficiência da extração. Porque é isso que ela faz. É uma extratora de ferro, é uma empresa que cavuca níquel, né? Que pega cobre, ou seja, a gente quer saber quanto isso está sendo vantajoso em termos de redução de custo e de aumento da produtividade. Então aqui a gente está falando agora sobre a produtividade, ó, a produção do minério de ferro subiu do segundo trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2025, 4%. Ela estava produzindo 81 megatoneladas e agora 84, beleza? No caso do níquel aqui, ó, no segundo trimestre de 2024 era 28, agora já está 40, subiu 44%. Realmente aumentou muito a produção de níquel. E a parte de cobre subiu de 79 para 93, ou seja, o cobre e o níquel vem ganhando destaque em aumento. Lógico também porque ainda não eram tão minerados assim, e aí agora tá tomando mais frente ali da Vale, né? Ela inclusive tem um programa novo que chama Novo Carajás, que é para extração de cobre. E esse projeto, chamado Bacaba, é para expandir a capacidade de extração de cobre olha isso aqui, cara, de 93, que é o que já tem agora, mais 50 toneladas, ou seja, vai subir lá para 143, né? Quando essa expansão estiver totalmente feita. Inclusive aqui ele fala que o CAPEX, que é o quanto a empresa vai tirar do lucro, daquela receita,
daquele fluxo de caixa operacional que ela fez para investimento, 290 milhões de dólares. E todos os números aqui estarão em dólares, porque a empresa, a Vale, é uma empresa internacional, inclusive você consegue comprar ela pela Bolsa Americana. Você provavelmente já deve conhecer sobre BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, são empresas americanas negociadas aqui na Bolsa Brasileira, mas também tem os ADRs, que são os American Depositary Receipts, que são as empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, e a Vale é uma delas. Então aqui a gente já viu a produção, e eu te falei que você precisa anotar aí no papel. Em empresa de commodity eu avalio primeiro produção, depois eu avalio o custo, se está diminuindo ou aumentando, depois eu vou avaliar o resultado da empresa em números de lucro, EBITDA, enfim. Então produção, ganhou um verdinho aqui, está aumentando produção, certo? Vamos ver agora a parte de custo, ó. Competitividade de custos. Olha o custo caixa do minério de ferro aqui, quantos dólares por tonelada eles estão conseguindo aqui reduzir. Olha só o quanto que eles reduziram de 2023 para 2025. Já reduziu bastante o custo, e a ideia é que diminua ainda mais em 2026. Houve aqui, inclusive, uma redução de 39% de custos desses demurrage aqui. O que é esse demurrage? É como se fosse o frete, para tirar de um porto e levar até o outro. Então teve diminuição de 39% desses custos. Se tem diminuição de custo, aumenta lucro, né? Mesmo que o minério de ferro caia, às vezes a gente consegue só com redução de custo manter o lucro alto, porque a gente não consegue controlar quanto vai ser o preço do minério de ferro, que é a commodity que ela extrai. Mas o quanto que ela gasta de custo para extração, a empresa consegue controlar. Então você não pode cobrar da Vale um lucro muito alto, inclusive superior ao passado, se hoje o minério de ferro está abaixo do outro momento que você está avaliando. Mas você precisa exigir da Vale ou de qualquer outra empresa de commodity, Klabin, Soja 3, Petrobras, qualquer outra empresa de commodity, você tem que exigir dela mais produção e menos custo. Se ela está diminuindo produção e aumentando custo, significa que a empresa está decaindo. E de nada adianta ela ter um lucro maior do que no trimestre passado fazendo isso, porque na verdade o que fez a alteração foi o preço do commodity. E quando o commodity cair de novo, a empresa vai estar bem pior. Então a gente quer uma empresa melhor, uma empresa cada vez melhor. E aí, quando o minério de ferro disparar, a gente já tá com uma empresa muito melhor. Você já tá posicionado nela agora, não porque o minério de ferro tá caro, mas porque ela é uma empresa muito boa e que quando o minério de ferro disparar, você já terá ela na sua carteira bem posicionada. Quando a gente entra aqui então agora para o desempenho financeiro, a gente viu que reduziu o custo e aumentou a produtividade. Então selinho verde, né? Agora quando a gente entra aqui na parte de desempenho financeiro, a gente vai ver o que a gente teve de resultado com tudo isso que tá acontecendo dentro da Vale. Olha lá, o EBITDA pro forma, que é antes das oscilações de preço, foram 4 bilhões de dólares, certo? E olha só o minério de ferro, o tanto que impactou. O preço do minério de ferro caiu, isso impactou em 1,1 bilhão de dólares. Só por causa do preço do minério de ferro caindo. E olha só para você ver o quanto a diminuição do custo e o aumento da eficiência da produção ajuda nesse resultado. Isso aqui, ó, 314 milhões foi pela contribuição do EBITDA de metais de transição energética, ou seja, de níquel e de cobre. Se ela tivesse ficado só lá no minério de ferro, ela teria com certeza um EBITDA pro forma se transformado em um EBITDA muito menor. Só que aqui a gente teve uma ajuda desses 1,1 bilhão que caiu por conta do preço de ferro, subiu 314 milhões desses novos metais agora que estão sendo minerados, né, com mais valia. Aqui olha a parte do custo, olha lá, parte do custo caixa C1, que é o slide anterior que a gente viu, aumentou ali, ela deixou de gastar 132 milhões de dólares, ou seja, sobrou ali, né? E aqui ó, a parte do frete, olha lá, mais 59 milhões, ou seja, o EBITDA no segundo trimestre, apesar de ter caído, preste atenção, apesar de ter caído porque o minério de ferro atrapalhou, a empresa está com esse resultado aqui, ó, melhor, na minha opinião, melhor do que esse aqui, porque agora, depois de um trimestre, né, depois de 3 meses, a empresa sim está gastando menos, está economizando e está produzindo mais. É óbvio que eu quero que o minério de ferro suba de novo, é óbvio, né? Inclusive eu sempre brigo com vocês se você estiver analisando a empresa de commodity e não tiver com o gráfico do commodity aberto. Então vendo aqui, ó, o preço do commodity, perceba, olha o quanto que estava o preço do commodity lá no primeiro trimestre. Olha lá, girando na casa dos 107, 106, e a gente viu uma queda aí depois das tarifações do Trump, né? Teve aquela estagnação ali dentro da China também, que é a principal consumidora do minério de ferro aqui, exportado da Vale. Então perceba, chegou a custar 92, né? Chegou a custar 92. Inclusive a Vale, ela entrega ali uma média desse minério de ferro que a gente já vai ver, foi a média negociada. Então sim,
o resultado o EBITDA foi pior do que o segundo trimestre de 2024. Se a gente comparar lá com 2024, ó, pega aqui os últimos 5 anos, vamos pegar o segundo trimestre de 2024, ó. Aqui nessa região aqui, março, abril, ó lá, maio. Segundo trimestre de 2024, minério de ferro tava 121, caiu, agora tá 99, chegou a custar 92 ali. Ou seja, justifica pra você aí, realmente, no segundo trimestre de 2024, ter um resultado melhor do que o resultado de hoje? É óbvio. Nem por isso a empresa deixou de ser boa, tá? Nem por isso a empresa deixou de ser boa. Então, você precisa ter essa maturidade na hora de avaliar empresas de commodity. Se você não está acostumado a avaliar empresas de commodity dessa forma, eu sinto muito lhe informar. Você vai vender as empresas de commodity quando elas deveriam ser compradas e você vai comprar empresas de commodity quando você deveria estar vendendo. Se você está comprando, muita gente, inclusive casa de análise, recomendou compra de Vale quando estava custando lá seus 100, 110 reais. O que aconteceu depois? Esses 100, 110 reais não era porque a Vale tinha aumentado a produção e diminuído o custo, é porque o minério de ferro estava muito alto. E commodity tem ciclo, então tome cuidado, tá? Se você estiver aqui acompanhando o canal, eu sempre vou te dar essas ligadas aí pra você não vacilar. Então, clica no botão de se inscrever aí. Aí que ela fala que para a extração do minério de ferro, estamos no 4º trimestre consecutivo de redução de custo ano a ano, né? Então realmente está reduzindo bastante o custo. Aqui você consegue ver que o objetivo, o guidance, toda vez que você ver guidance, você vai ler como meta, tá? As metas. Eu não sei porque que eles colocam em inglês mesmo não, né? Podia ser meta mesmo, né? A meta do custo de caixa era para ficar entre 20 a 22 dólares a tonelada. Agora no segundo trimestre já conseguimos reduzir 11% o ano a ano e já tá batendo aí 22,2, ou seja, tá quase batendo a meta de 2025 aí. Provavelmente vai conseguir. Os custos all-in aqui do minério de ferro e Pelotas também diminuíram bastante, 10%. A média era ficar entre 53 e 57, já estamos em 55, ou seja, já batemos a média aqui. Os MTS, que são os minérios de transição energética, né, os metais de transição energética, também estão entregando melhoria nos custos. Então, tá ficando mais barato para minerar cobre. Inclusive, olha só o quanto, né? Olha só o quanto a Vale está se especializando na extração de cobre e de níquel. Uma redução de custo de 60% do segundo trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2025. É lógico que com o avanço de minas, com o avanço das escavações, com o avanço inclusive da tecnologia da Vale para poder fazer essas extrações fica muito mais barato. E aqui no caso do níquel também caiu 30%. Então mais uma vez, redução de custos, aumento de produtividade. E aí a gente consegue ver a parte de fluxo de caixa livre, que é muito importante. Que o fluxo de caixa livre é o dinheiro real que entra ali dentro da empresa, no caixa da empresa, né? Com tudo que tira, mas tudo que entra, com volume de vendas, por exemplo, é o que fica de fluxo de caixa livre depois dos investimentos. Então aqui a gente tem o EBITDA, e aí tem aqui o CAPEX, que é o quanto a gente investiu, então 1 bilhão a empresa investiu nela mesma, teve despesa financeira, as empresas têm dívida, e com a taxa Selic muito alta agora, IPCA também, com taxas pré-fixadas muito altas, você consegue ver que a despesa financeira está realmente corroendo aí um pouquinho do resultado da empresa. Entregando então aqui, ó, um fluxo de caixa final de 1 bilhão. Esse é o EBITDA, esse aqui é o fluxo de caixa livre, que é diferente inclusive do lucro líquido. A gente já vai ver o lucro líquido agora, tá? Aqui você consegue ver que ela já deixa aqui um spoiler, né? 1,4 bi de juros sobre capital próprio a ser pago em setembro de 2025. A gente inclusive viu isso aqui dentro do fato relevante da própria empresa. Ela soltou o fato relevante aí no dia 31/7, falando, ó, a distribuição do juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 1,89 por ação, apurados na base de balanço do dia 30 de junho. Vai ser a data com dia 12 de agosto, então você ainda tem alguns dias aí para comprar a ação e receber esse dividendo, com a data de pagamento no dia 3 de setembro, então vai pagar bem rapidinho, né? Anuncia no dia 12 de agosto, já paga no dia 13 de setembro. É lógico que é JCP vai cobrar imposto de renda na fonte, e ela falou aqui que isso aqui é o valor bruto, tá? Então a gente tem que tirar aqui, ó, 1,89 menos 15%, o que vai cair na sua conta, então é 1,60. Vamos até ver aqui quantas ações da Vale eu tenho na carteira para eu ver quanto de dividendo eu vou receber. Hoje eu tenho 1.300 ações de Vale, 1,60 cada uma, então a Vale vai pagar o churrasquinho do mês de setembro, né? Brincadeira, não vou usar esse dinheiro para churrasquinho não. Eu vou comprar mais empresa, né? Vamos reinvestir dividendos. Se eu souber que você não tá aposentado, tá usando dividendo para poder custear churrasco e não me chamar, não, mesmo se você não me chamar, eu vou brigar com você. A parte da dívida líquida da empresa, ela usa uma terminologia chamada expandida, que também tem a ver com a parte de pagamentos, de multas, arrendamentos, outras coisas também que inclusive levam em consideração Brumadinho, enfim. Ela tem uma dívida hoje de 18,2 bi. Levou em consideração que o efeito de caixa, então dá uma reduzida aí na dívida, e a média da dívida onde ela espera e considera aos acionistas como uma dívida saudável é entre 10 e 20 bi de
dólares. Hoje está aí na casa dos 17,4. Então, ainda é uma dívida líquida ok. Então, aqui no release, para a gente completar ainda mais nossa análise, a gente consegue ver aqui que o desempenho operacional e de custo melhorou, que é o que a gente tem que ver. Isso a gente já viu lá na parte das apresentações. O preço médio realizado de finos de minério de ferro foi de R$ 85,00 a tonelada. Então, realmente, né, foi 6% menor de trimestre a trimestre, 13% menor de ano a ano. O preço do minério de ferro está mais baixo, né? O custo da caixa de finos de minério de ferro também diminuiu 11%. O custo all-in reduziram 10% no minério de ferro, reduziram 60% no cobre e 30% no níquel. O EBITDA totalizou 3,4 bilhões, 7% maior do trimestre a trimestre e 14% menor ano a ano. O capex foi de 1,1 bilhão, a gente já viu isso também, e o fluxo de caixa livre foi de 1 bilhão, 0,8 bilhão maior do que em relação ao ano anterior. E aprovamos aí 1,4 bi de juros sobre capital próprio, que daria ali um 1,60, né? E aqui ela até colocou o dividendo yield analisado, porque ela pegou 1,60 dividido aqui pela cotação atual. Vamos pegar aqui, ó, dá 53 hoje, tá 53,63, tá ali em torno de 2,9, isso aqui já líquido, né? Lembra que o 1,60 é líquido, se você quiser fazer o valor bruto aí é 1,89, e aí anualizando isso aqui ficaria ali na casa dos 6, 7% mesmo, né? Fazendo aqui com o número bruto, ficaria ali em torno realmente de 3,52, agora anualizando ali daria 7,04 de dividendo yield mesmo, tá? Se ela só repetir esse pagamento lá em março. Ela normalmente paga sempre, anuncia em agosto, paga em setembro, depois anuncia em março, paga em abril, sempre assim. Aqui a gente consegue ver o EBITDA até com mais detalhes, ó, perceba. Aqui a gente consegue ver lá o EBITDA de 4 bi, olha o tanto do que o preço do minério de ferro alterou esse EBITDA, né? Diminuiu, fez cair do ano passado para este ano, foi 1,1 bi. Aí teve aqui a melhoria nos custos de despesa de quase meio bi, cara, quase meio bi de dólares. Só reduzindo custo e despesa quase bateu ali. É como se ela nem precisasse mais do minério de ferro voltar para a casa dos 120 para ter o mesmo lucro de antes. Agora, se ela voltar para 110, 105, já tem o mesmo lucro de antes, que é muito bom, né? No caso do lucro líquido, aumentou pra caramba o lucro líquido, foi de 2 bi no ano anterior, foi um pouco reduzido pelo EBITDA, porque teve realmente ali diminuição do EBITDA por conta do minério de ferro, aí teve que pagar imposto, teve as coligadas ali também, e aqui grande parte do resultado do lucro líquido ser maior neste trimestre foi por um efeito não recorrente, foi de 1,5 bi dos resultados financeiros, swap de moeda. Quando o dólar sobe, tem sim aumento ali do resultado financeiro, e aí elas conseguiram fazer grande resultado financeiro ali durante esse período aí de um ano, né? Inclusive, perceba o quanto é impossível a gente conseguir prever lucro líquido de empresa. Eu vou trazer isso aqui para você, porque o lucro líquido foi agora no segundo trimestre de 2,1 bi, tá? 2,1 bi de dólares, tá? De dólares. E olha só o que as casas de análise trouxeram. A Agroinvestimento falou que ia ser 1,7 bi. A Genial Investimentos, isso aqui são só casas de análise grandíssimas, né? Olha lá, 1,7, 1,5, 1,6. Então ficou ali entre 1,5 e 1,7, todas elas, né? E vieram aqui, e a Vale surpreendeu realmente com um resultado muito maior, 2,1, por conta desse efeito aqui não recorrente. E pra gente finalizar essa parte da análise para irmos para o preço teto projetivo, eu quero mostrar isso aqui, ó. O desempenho dos segmentos, isso aqui é muito importante, porque há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, a Vale era muito mais minério de ferro, do que metais de transição energética, né? E perceba o quanto os metais de transição energética, eles vêm aumentando o seu potencial na Vale. Perceba, no segundo trimestre de 2024, o minério de ferro representava 3,8 ali, realmente, do EBITDA. E metais de transição energética, só 400 milhões. Ou seja, se a gente fizer aqui o quanto 407 milhões valem sobre um total de 3 bilhões, pô, era 10%, né? 10,40%. Muito pouco, concorda comigo? Muito pouco. Agora, olha o quanto isso aqui já tá notório, né? Olha o quanto isso aqui já tá notório, de 2,9, 7,21. Vamos ver quanto que aumentou a exposição do resultado da Vale a esses metais aí de transição energética. Olha lá, subiu de 10 para 24% do resultado. É muita coisa. E olha só o quanto tá crescendo ano a ano. O EBITDA, trimestre por trimestre aqui, no minério de ferro, subiu 3%. Aqui caiu ano a ano 23%. E olha só, trimestre dos MTEs, como a Vale chama, 30% subiu e ano a ano subiu 77%. É um absurdo, né? Realmente a Vale não é mais só uma mineradora de ferro. Ela também vai se destacar pra caramba em níquel e pra caramba também em cobre. Isso aqui é bom, é vantajoso pra gente. Porque quando o minério de ferro estiver mais valorizado, ela vai focar mais a produção naquele minério que está mais valorizado no momento. Então, em alguns momentos, o níquel vai fazer mais sentido, vai valer mais a pena do que o minério de ferro, que também vai valer mais a pena do que o cobre. Às vezes o cobre vai
estar valendo mais a pena do que os outros dois metais. E às vezes o minério de ferro vai estar valorizado, então vai valer mais a pena ele mesmo. Então a gente consegue aqui ter mais braços, né? Porque se ela minera só minério de ferro, quando o minério de ferro tá baixo, inevitavelmente não tem muito o que fazer, o resultado vai ser baixo. Mas com outros minérios que são correlacionados sim, mas que tem valores diferentes, commodities diferentes, a gente consegue dar uma minimizada nessas flutuações. E aí, olhando aqui o pagamento que foi anunciado no dia 2 de agosto do ano passado, com a Datacom, e o pagamento do dia 4/9, perceba, a gente perdeu aqui, né? Teve uma distribuição de 20 centavos a menos. Foi distribuído lá 2,9 e hoje teve aí uma diminuição para 1,89, ou seja, 20 centavos a menos sobre o valor lá de 2,9, ou seja, tivemos a redução de 9,5% desse pagamento. E aí o pagamento que aconteceu lá em março foi em torno de 52 centavos de dividendos, mais 2,14 de JCP. Tivemos um pagamento então em março desse ano, que era referente ao segundo semestre de 2024, um resultado de 2,14 mais 52 centavos, todos considerando aqui o imposto de renda do JCP, tá? E aí, se a gente esperar uma diminuição de 9,5%, assim como foi feito nesse pagamento, a gente teria só 2,40. Somado ali aos 1,89, que é o que a gente já recebeu, a gente teria aí em dividendo bruto mesmo, né? Em dividendo bruto, sem descontar o imposto de renda aqui dos dois JCPs que foram pagos, a valor de hoje, né, da cotação atual de 53,71, teríamos um dividendo yield esperado se tiver a mesma queda de dividendo do primeiro semestre para o segundo semestre de 8,47%. 8,47% numa empresa como a Vale, acredito que sim, né, principalmente a esses preços, é um bom movimento, Precisamos analisar, e você vai conseguir analisar junto comigo, que eu vou ler relatório de empresa pra caramba aqui agora. Vai até ser difícil falar de fundo imobiliário, porque toda empresa tá soltando relatório agora, né? O problema é que os fundos imobiliários também estão fazendo várias movimentações, né? Mas o que resta agora pra você é saber se faz mais sentido investir em Vale, porque ela não deixou de ser uma boa empresa, não deixou de entregar bons resultados, não deixou inclusive de impressionar os acionistas, não deixou de pagar bons dividendos, tá pagando 8,4 na média, isso já projetando essa queda de 9,5% pro segundo semestre. A gente sabe que o segundo semestre pra Vale normalmente tende a ser melhor, mas já projetando aqui a mesma queda, ficaria ali com um dividendo yield projetivo de 8,73. Pra gente calcular o preço teto, eu vou aqui na Ward, que inclusive na última leitura que a gente tinha feito de Vale, o preço teto tá em 57,50. Vamos ver se isso aqui mudou, né? Desde a última análise que a gente fez, a gente colocou o payout de 50%, que era a média, pegamos aqui o lucro projetivo considerando o lucro anterior e vamos somar então aqui agora com o lucro deste trimestre pra gente projetar a mesma coisa, né? Então, vamos aqui na parte do relatório. Então aqui, ó, olhando para a parte do lucro líquido atribuído aos acionistas, a gente tem aqui o do primeiro trimestre, a gente tem aqui o do segundo trimestre de 2025, este aqui que foi 2,7 bi, foi do segundo trimestre de 2024, então a gente não vai pegar esse, tá? E aí temos aqui 1,3 bi de lucro líquido ali no primeiro trimestre deste ano. Lembra, esse lucro subiu 52% e realmente subiu 52% porque tivemos um efeito não recorrente. Se você fosse olhar só esse aumento de lucro e seguir a máxima dos investimentos onde a cotação segue lucro, você compraria Vale porque ela, pensando que ela vai subir 52%, tem que tomar cuidado nas horas de análise. Quando você vai pegar uma DRE para ler, você tem que fazer interpretação, não é só você olhar número. Por isso que as manchetes te enganam tanto. Eles vêm aqui, ó, e pega lá, ó, Vale subiu o lucro 52%. Todo mundo fica, aí você só lê a manchete, você fica doido para comprar para não perder a oportunidade, na verdade. Então aqui agora a gente já tem o lucro líquido do primeiro trimestre, que foi 1,394. Já temos o lucro líquido do segundo trimestre, que foi 2,117, ou seja, do primeiro semestre foi 3,5 bi. Lembrando que a gente teve um não recorrente aqui. Então aqui a gente tem duas formas agora de projetar. Eu posso projetar isso aqui só multiplicando por 2 para poder fazer uma projeção ok, fazendo uma projeção aqui que, considerando inclusive que durante o terceiro ou quarto trimestre vai acontecer um novo evento recorrente, ou o minério de ferro vai subir para poder ter esse resultado de novo. Então eu poderia multiplicar aqui por 2, mas na minha opinião aqui é mais correto você fazer uma projeção usando aqui o resultado do trimestre que foi pior. Ou seja, eu vou somar aqui como se no terceiro trimestre a gente não tivesse recorrente e a gente tivesse aí o mesmo lucro que tivemos no primeiro trimestre. Estou sendo bem conservador aqui então. Então, nos 3 primeiros trimestres seria isso. Vou somar mais uma vez aqui agora o mesmo resultado do quarto trimestre. Teríamos aí então um lucro líquido na base do 6,2 bi ao invés, né, de 7 bi. Isso aqui é uma projeção mais otimista, contando com resultado não recorrente novamente. E esse aqui é uma projeção mais conservadora. Lembra que isso aqui está em dólares.
dólares. Então vou pegar aqui o valor do dólar hoje mesmo, para poder simplificar. É óbvio que você não vai considerar o dólar hoje, porque o lucro líquido do primeiro trimestre tem que ser considerado o dólar lá daquele primeiro trimestre, mas vou pegar aqui para poder facilitar, tá? Então 5,55, vou considerar aqui então vezes 5,55 é o quanto de lucro a gente espera para Vale, seguindo esse mesmo padrão, né? Considerando esse trimestre que realmente foi muito bom e ele teve esse lucro, então a gente tem que colocar ele na conta agora, né? Então teoricamente bateria aí 34,9 bi de reais. Se a gente atualiza lá, porque antes a gente tava, ó, projetando 31, tá vendo que a gente tava sendo bem conservador? Então agora se a gente subir isso aqui para 34,9 bi, 9,59 bi, perceba, usando um payout médio de 50%, se você for no investidor 10 aí, ó, abrir Vale, e lá na parte de payout, você consegue ver que nos últimos 3 anos ela pagou 75% de payout. Mas eu vou usar a média aqui da empresa de 57%, vou jogar até para baixo, 50%, pra gente ver qual que é o preço teto aqui da Vale, beleza? Então tô jogando contra a Vale, para você exigir mais margem de segurança. Então tá aí, ó, 50% de payout, aí esse lucro projetivo, e aqui o yield mínimo de 6%, que é o defendido pelo Décio. Ah, Léo, eu quero, sei lá, 8%, é só você digitar lá, 8%. Se você tá exigindo 8%, com payout de 50%, e com esse lucro líquido, perceba, o preço teto da Vale seria R$48. Não teria margem para você comprar então, porque ela tá R$48 de preço teto e hoje ela tá cotada 53, ou seja, não faria sentido você comprar Vale. O yield projetivo seria só de 7,2. Se você quer continuar exigindo 8, mas você acha que vai seguir a média dos últimos 3 anos de payout, que foi 75%, olha o preço da Vale ali, o preço teto da Vale. Eu vou seguir aqui projeções conservadoras, vou exigir só 50% de payout ali, que foi a média, e vou ser mais conservador aqui no pagamento de yield, porque nesse momento, realmente o minério de ferro tá mais baixo em preço de cotação, então não tem como eu exigir grandes dividendos da empresa no momento. Inclusive, você pode mexer aqui para colocar premissas mais pessimistas ou mais otimistas. Ah, Léo, esse aqui foi o lucro que a gente projetou de maneira conservadora, mas eu acho que vai cair aí o lucro em 5%. Então aqui você consegue ir alterando, tá? Eu acredito que ela vai sim conseguir replicar o resultado lá do primeiro trimestre, então essa projeção aqui, na minha opinião, tá bem conservadora, tá? Inclusive, vou salvar aqui o preço teto e vai salvar aqui para vocês. Antes estava 57, todo mundo que tem aí a Word, assinatura na Word, quando você entra e vai estudar uma empresa, se eu já tiver feito a análise dela aqui no canal, você vai conseguir ver meu preço teto ali gravado, tá? Então tá 64, às vezes eu faço live com os alunos também, né? Então você vai ver ali meu preço teto salvo aqui com as premissas bem certinho que eu utilizei, para você também fazer sua projeção, mas tendo em vista ali meu preço teto só para orientação, não é recomendação de compra, nem de venda, nem nada do tipo, tá? Tá com a margem de segurança de 20%. Fato importante que eu preciso te dizer sobre a Vale. Eu não sei se você acompanha todos os vídeos do canal, se você é novo aqui agora, mas Vale a gente consegue fazer dividendo sintético com opções. Então você não vai ganhar só com os dividendos da Vale, mas você também consegue, através de uma estratégia básica de venda de call simples com opções, você consegue fazer dividendo sintético. Se você quiser aprender a fazer dividendo sintético, também te recomendo que você siga o canal, que sai 2, 3 vídeos por mês aí sobre dividendo sintético. E se você quiser mais conteúdo ainda, vou te indicar um amigo meu aí que realmente ensina muito bem. Estudei junto com ele sobre dividendo sintético, sobre opções, estratégias para poder fazer, encaixar no meu modelo crack, que é o cara das opções. Vou deixar aí o rostinho dele, ele não é muito bonito não, mas ele vai te ensinar o que você precisa saber. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, que será... E essa semana vai ser só vídeo brabo mesmo, tá? Te recomendo não perder.